Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel, no texto Indiferença. Certo dia, um sábio mestre, disposto a mostrar aos seus discípulos que a indiferença é pior do que qualquer outro sentimento, decidiu criar um experimento e solicitou a cada um que trouxesse um pouco de arroz cozido e 3 caixinhas. O arroz foi distribuído nas 3 caixinhas. Na primeira, os discípulos deviam colocar um rótulo escrito com algo que realmente lhes desagradasse, tipo um palavrão ou algo assim. Na segunda, no rótulo, devia estar escrito algo muito bonito e amoroso, e o rótulo da terceira caixinha devia ficar em branco. Durante algum tempo, os discípulos foram incitados a falar diariamente palavras ou ideias negativas sobre a primeira caixinha, falar palavras ou ideias positivas sobre a segunda caixa e ignorar a terceira. Passado esse tempo, antes de as caixas serem abertas, o mestre perguntou: Vocês acham que o arroz nas 3 caixas está nas mesmas condições? Os discípulos, desconfiados pela obviedade da resposta, reuniram-se, discutiram a pergunta e, finalmente, nomearam um deles para responder. Não, mestre, todos nós, sem exceção, acreditamos que a segunda caixa, para a qual dissemos coisas positivas, contém o arroz em melhor estado de conservação, seguido pela terceira caixa para a qual nada foi dito. E por último, é claro, a primeira caixa para a qual dissemos coisas negativas. O mestre, com um sorriso nos lábios, abriu lentamente cada uma das caixas, mostrou-as e disse: Foi por isso que pedi para fazerem tal experimento. Na realidade, o arroz mais bem conservado é o da primeira caixa, seguido pela segunda caixa e, por último, a terceira caixa, ou seja, queria mostrar a todos que mais vale ser maltratado do que indiferente. Não entendi. Ai, gente, às vezes quando eu não entendo, eu fico com meu tic-tac entrando em parafuso. Porque vejam bem, tanto no maus tratos, né, que são a força negativa que sai da gente, isso daí faz um mal danado, como a indiferença, que não deixa de ser um aspecto negativo, porque você sendo indiferente, você está maltratando a pessoa também, né? Eu acredito que tanto um como o outro fere, machuca, destrói, traz angústia, traz insegurança. Aí ele está dizendo que quem foi indiferente foi pior do que até o que foi maltratado com palavras. Na realidade, eu não sei não. Porque a gente passa por experiências assim na sala de aula, né? Como o texto é voltado para criança, eu já vi criança que foi transparente para professor chegar na minha mão e, ser pior do que aquele que vai para a direção, que a professora fala que é folgado, que ele é indisciplinado, que gostaria que ele fosse para uma outra sala, porque o menino é danado demais, não quer saber do garoto. Então, assim, vendo a postura de professor para aluno, aquele que foi transparente para o professor ou aquele que foi maltratado pelo professor, ambos vieram para mim na mesma circunstância, do mesmo jeito, né, com problemas graves de aprendizado. Que aí a gente tem os polos, né? O indisciplinado e o apático. Aquele que é o invisível para o professor, ele se torna apático. É aquele que fica lá sentado no fundo da sala, de cabeça baixa, e o professor finge que não vê. E ele está sendo maltratado também. A energia do professor para ele é sempre aquela, né? Olha lá, aquele morto tá lá na sala, faz nada. Então, assim, eu creio que nos relacionamentos, ambos maltrata a pessoa. Ambos desenvolvem coisas, sentimentos ruins, né, nas pessoas. Agora, aquele que você fica depositando um monte de palavras doces, amáveis, elogios, se não for a dosagem certa, porque tudo tem que ter um equilíbrio, acaba sendo negativo também. Quando a pessoa acredita que ela já sabe tudo, ela não quer aprender mais. Então, se eu pegar um aluno e ficar elogiando demais ele, parabéns, Zequinha, nossa, você é o melhor aluno da sala, você é incrível. Se eu fizer isso, vai chegar uma hora que ele vai acreditar naquilo e ele não vai aprender mais, porque ele vai falar assim, eu já sou o máximo, eu vou aprender mais para quê? Então, eu acho assim, no fundo, tem que ter equilíbrio para tudo.
Eu sou o tipo da professora que eu brigo, como é que fala? Morde e assopra. Eu brigo e depois eu vou lá e agrado. Eu vejo o ponto positivo que a pessoa tem, eu elogio. Se ela fizer alguma coisa em relação àquilo que eu elogiei de novo e for bom, eu já não elogio mais, eu já passo. Porque se eu ficar reforçando muito aquele elogio, ela não vai sair daquilo. Então eu procuro algum defeito dela para que ela melhore no defeito e aquilo que ela superou eu já não elogio mais. Eu procuro o meio termo, né? Eu tô certo ou errado, eu não sei, né? 32 anos na sala de aula deu certo. Mas eu não fico reforçando nem os acertos e nem os erros. E se eu vejo que o aluno está apático, eu chacoalho ele. Ele não fica transparente para mim, não. Tratar alguém com indiferença machuca, dói, tanto quanto você falar para ela alguma coisa desagradável. Então, no meu ponto de vista, no relacionamento professor e aluno, todos os três comportamentos têm que ser muito bem dosados. Tem aquele aluno que ele está querendo chamar muito atenção, que ele está querendo fazer muita graça, aí eu trato com indiferença, eu finjo que não estou vendo. A não ser que ele ultrapasse todas as regras de boa convivência. Caso contrário, enquanto ele não estiver prejudicando ninguém, eu finjo que não estou vendo. Eu não dou muita ênfase, não. Porque se a gente der muita ênfase, ele cresce. Então a minha indiferença seria nesse sentido. Né? Eu vejo assim, pela política, por exemplo. Tem situações da política atual que eu trato com indiferença. Porque se eu ficar reforçando muito, que nem teve aquele negócio do bebê, como é que fala aquele bebê reborn? Eu não sei falar inglês, gente. Aqueles bonecos que as pessoas pegam, acham que é o bebê de verdade. Teve o cúmulo de uma pessoa ir para um pediatra levar um boneco daquele e querer ser atendido na frente de criança real. Aí eu comentei aquilo na internet que eu achei absurdo. E aí depois eu voltei atrás, eu falei, eu não tenho que ficar reforçando isso. Isso aí é uma situação que a gente tem que tratar com indiferença. Porque se eu ficar reforçando o lado negativo, eles ganham aplauso, né? Cria-se um debate em torno de algo inútil. E cresce mesmo, né? Começa aquelas críticas de um lado, olha que absurdo, olha, isso daí é legal, é coisa nova, né? Para as mães que não tiveram filho, é um consolo. Então, começa a entrar tanto em debate que o negócio cresce. Então, eu preferi trabalhar aquilo com indiferença. Depois que eu comentei alguma coisa, eu tirei os meus comentários assim e falei, olha, é uma coisa inútil a se falar. Para mim, não existe, pronto. Aí é um tratado com indiferença nesse sentido. Então, tem algumas coisas que exigem da gente a indiferença. E tem outras coisas que exigem um certo debate, até negativo mesmo. Olha, isso aí tá errado, tal, vamos consertar, né? E tem outros que a gente aponta os positivos, mas é tudo dentro de um equilíbrio. Eu acho que as três posições têm que ser muito pensadas antes de tomar, né? Tem situações que exigem o parabéns, tem questões que exigem o lado negativo, olha, você tá errando mesmo e vamos lá, corrige, isso aí tá feio. E tem outros que não merecem. Jesus dizia que o mal não merece ser comentado. Então, partindo do princípio que Jesus diz que o mal não merece ser comentado, e ele diz que a gente deve conter o mal, então a gente tem que ter o equilíbrio entre isso, né? Não falar sobre o mal, não falar de maldade, de coisas ruins, ignorar, se for necessário, ou comentar a título de conter, né? Falar a título de conter. Às vezes a gente tem que falar sobre as coisas que são ruins, apontar as coisas ruins, mas em forma de contenção. Ou seja, tudo dentro de um equilíbrio, né? É saber lidar com isso. E como que a gente aprende a lidar com isso? Tem que ir na prática, né? Algumas vezes nós vamos errar.